quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, temos muitas coisas para conversar. Vamos falar aqui de ramagem, vamos falar do fim da CPI, do crime organizado, vamos falar de Flávio Bolsonaro, ou seja, muitos assuntos. E antes de qualquer coisa, eu quero informar que agora são exatamente 15 horas e 50 minutos, o horário que eu estou gravando. Portanto, daqui até o fim da tarde, muitas coisas podem acontecer, obviamente. Então, lembrando aos amigos que me acham precipitado nas notícias ou que estou mal informado, o que eu vou falar é o que eu tenho até agora, ok? Muito bem. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, que eu considero o mais importante, que é o caso do Alexandre Ramagem, porque tem muita coisa que não está sendo bem explicada, eu quero simplesmente separar as coisas. Primeiro, é a malandragem ou picaretagem do atual governo brasileiro querendo se aproveitar de uma situação para criar as narrativas sobre a prisão de Ramagem. Simples assim. Eles pegaram o bonde andando e estão tentando agora tirar proveito da situação. Não foi por conta da Polícia Federal que Alexandre Ramagem foi preso. Quando eu disse no vídeo de 2 dias atrás que a Polícia Federal, em comum acordo com o governo americano, tinha um tratado, é porque aquela era a notícia que havia acabado de sair na imprensa brasileira. Portanto, dá para se entender o porquê que as coisas não são bem assim, porque a imprensa mente, né? Em segundo lugar, a legislação americana não faz manobras para a aplicação da lei. As coisas são o que são e seguem o rumo da lei. É assim que funciona nos Estados Unidos. Mas como vocês todos já sabem, então, o Alexandre Ramagem foi detido lá no estado da Flórida pela polícia de trânsito. Essa é a realidade. Já que o que consta com maior veracidade é que ele foi parado por ter cometido uma infração de trânsito, né? Então, cometeu uma infração de trânsito, a polícia parou e dali surgiu o problema com o ICE, certo? Muito bem. Agora, o ICE fez a detenção por questões migratórias. De acordo com o documento citado, ele entrou nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2025, com um visto do tipo B2, que é de turismo. Conforme o Departamento de Homeland Security, que cuida da imigração também dos Estados Unidos, o prazo de permanência autorizado nos Estados Unidos, que seria de 6 meses, expirou no dia 10 de março de 2026. E o ex-parlamentar continuou no país com o visto vencido. Ponto. Essa era a informação que foi dada e que justificou a prisão dele. Porém, existem muitas contradições nessas informações, pois, segundo a Polícia Federal, eles estavam monitorando a vida de Alexandre Ramagem desde o dia que sua mulher embarcou para os Estados Unidos com dezenas de malas, segundo eles, e chegando lá na Flórida, alguns agentes da Polícia Federal que estavam lá na base da gatunagem, né, na base do sigilo, seguiram o carro que veio buscar a esposa do Ramagem e descobriram onde ele mora. Muito bem, essa é a conversa. Aí veio então a informação que a Polícia Federal comunicou ao ICE onde Alexandre Ramagem estava. E essa é uma história que não convence ninguém. Não convence nada. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que o ICE trabalha. Porque senão estaria todo mundo dedurando qualquer um do qual não fosse simpático. Aqui tem um imigrante ilegal, lá vai o ICE atrás do cara. Não é assim. Bom, partindo disto, eu
pelo menos Paulo Alves, acredito que a própria Polícia Federal cometeu um crime de investigação ilegal, se for o que aconteceu, como eles dizem, dentro do território americano. Por quê? Eles não estavam lá oficialmente, nem podem estar oficialmente para investigar ninguém, né? Pelo que consta, estão por lá como turistas também, portanto não poderiam estar investigando ninguém dentro do território americano. Isso é crime. Simples assim. Isso pode terminar muito mal para o governo brasileiro. Claro que existem policiais federais que participam de órgãos como o FBI, a Interpol e o Departamento de Fronteiras brasileiras. Porém, eles somente exercem serviços burocráticos, não de investigação na rua, não pode. Já os mais próximos do Alexandre Ramagem, como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e outros, a Ludmila Grilo, dizem que Alexandre Ramagem cometeu uma infração de trânsito. E por estar com visto vencido, a Polícia de Trânsito então comunicou ao ICE. Até aí, se for isto, é como realmente acontece. Por quê? Porque aí passou a ser um caso migratório. Uma pessoa sem documento legal dentro dos Estados Unidos e com um visto em seu passaporte vencido. Aliás, as informações dão conta que ele estava dirigindo um veículo com uma carteira de habilitação brasileira, aquela do tipo PID, que é conhecida como Carteira Internacional para Dirigir, que muitos brasileiros usam, imigrantes usam, que traduz a habilitação sua do país, no caso aqui do Brasil, para poder dirigir em território americano. Porém, não são todos os estados que aceitam essa carteira. E mesmo que aceitem, a pessoa tem que estar com visto em dia, tá? Então aí, o que acontece? A polícia que parou, deu a multa e chamou o ICE. Ok. Eu não sei exatamente qual era o caso dele. Não sei se o carro que ele dirigia é dele, pertence a ele ou não. Não sei se é um carro alugado. Se fosse carro alugado, ele poderia sim usar a carteira de motorista do Brasil. Enfim, esse é um outro problema. Só que o Ramagem teve seu passaporte diplomático também cancelado quando ele perdeu o mandato de deputado federal, quando foi cassado lá no Congresso Nacional. Isso em dezembro do ano passado. Colocado tudo isso, de qualquer forma, a prisão do Ramagem foi por motivos de imigração. E ele pode sim até ser deportado, mas não extraditado, que é outra coisa, como diz a imprensa brasileira. Tá? Ele pode ser deportado por questões migratórias. E sabe-se, dizem, pelo menos, que ele entrou com pedido de asilo desde quando chegou nos Estados Unidos. E isto, evidentemente, é um pedido um pouco demorado para ser resolvido. Não se resolve na hora. Agora vamos às considerações. Em primeiro lugar, até esse momento, não existe informação oficial de que Alexandre Ramagem tenha sido solto pelo ICE. ICE é Immigration and Customs Enforcement, né? Não existe em lugar algum uma informação oficial de que ele foi solto. Portanto, continua detido. Pelo menos até agora nesse horário. Tá ok? Ele ainda segue listado como em custódia no sistema de imigração americano e o caso está em andamento, podendo envolver 3 situações. Primeiro, a audiência de custódia, que pode levar semanas. Segundo, um sucesso no pedido de asilo. E em terceiro, até mesmo um processo de deportação se o asilo for negado. Ou uma extradição que foi solicitada pelo Brasil ser atendida. Mas aí também não é tão simples, porque é um pedido que tem que ser feito através do Departamento de Justiça do Brasil, com
o Departamento de Justiça americano, então é um processo mais burocrático. Mas são essas três situações. Agora, para esclarecer como de fato funciona a legislação americana, pedir um asilo político nos Estados Unidos não garante uma liberdade automática ao detido, porque existem basicamente mais 3 cenários possíveis, mesmo com um pedido de asilo. É muito comum nos Estados Unidos a pessoa ficar detida enquanto o pedido de asilo é analisado inicialmente. Depois, enquanto ocorre a chamada entrevista de medo crível, que é aquela fase onde o detido explica e afirma o porquê que teme voltar ao seu país de origem a um juiz. O porquê que teme voltar e explicando que é por motivos políticos. E, finalmente, quando o governo avalia o risco de fuga ou questões de segurança. Essas situações todas são analisadas antes de liberar o detido, mesmo que tenha pedido um asilo. Ok? Diferente de quando você está com um visto válido, um visto que ainda não venceu, com um passaporte válido e pede um asilo. Aí você não vai preso, porque você não cometeu crime nenhuma infração, está legalmente dentro do país. No caso do Ramagem, infelizmente, o visto venceu. Agora, após essa fase inicial, o juiz do escritório executivo da imigração pode conceder liberdade mediante pagamento de fiança ou liberar sob certas condições, tipo monitoramento, comparecimento obrigatório, etc. Portanto, o simples fato de pedir asilo não impede a detenção, pois a lógica das autoridades americanas é, primeiro, avaliar se o pedido tem base mínima, e depois decidem sobre a liberdade. Portanto, é muito prematuro pessoas como Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Ludmila Grilo, ficarem afirmando que ele vai ser solto já já, amanhã. O Alan está trabalhando lá para resolver o problema do Ramagem. Acredito que esteja. Acredito que estejam doando tempo para ajudar o Alexandre Ramagem, mas não depende deles. Eles são obrigados a seguir os padrões da justiça americana, porque a legislação nos Estados Unidos segue à risca e sempre foi assim. Portanto, podemos dizer o seguinte: por estar 100% irregular no território americano, sem visto válido no passaporte, sem um passaporte diplomático, que já não existe mais, e talvez pelo tipo de infração de trânsito que cometeu, já que algumas infrações de trânsito, por exemplo, como excesso de velocidade excessiva, normalmente acima de 80 milhas por hora, ou ultrapassar em farol vermelho, por exemplo, são motíveis de prisão. A polícia pode determinar a prisão. Então não sabemos o tipo de infração que ele cometeu. De qualquer forma, são muitas pontas em aberto até o momento. Isto faz com que nós tenhamos muito cuidado de ficar levando a sério chamadas especulativas, sensacionalistas. Eu estou vendo nas redes sociais muitos colocando, e agora o Inácio, chupa PT, Ramagem foi solto, se soltou. Não soltou nada. Infelizmente ainda não. Esperamos que sim, tomara que realmente a justiça seja feita e ele tenha a chance de ter o seu asilo aceito e ele possa viver tranquilamente no território americano, porque se voltar, fatalmente vai pagar um preço indevido, porque também foi outro injustiçado. Assim como tem muitos presos injustiçados, ele é mais um, assim como a Carla Zambelli, que se voltar também vai pagar esse alto preço. Ok? Muito bem. Agora, vejam só uma coisa. Mudando até de assunto, evidentemente. Mas eu vi aí uma chamada, uma manchete, dizendo o seguinte: a única chance do Inácio vencer o pleito
de outubro é disputar com Jair Bolsonaro. Ou seja, essa frase diz que o Inácio só ganha se for contra Jair Bolsonaro, contra Flávio não. Quem falou essa bobagem, né, foi, mais uma vez, Pablo Marçal. Segundo o próprio Pablo Marçal, ou melhor, segundo o Paulo Capelli do Metrópolis, o Pablo Marçal afirmou que o Inácio é o político mais influente da história do Brasil. Então, é por essas e por outras que não podemos entrar em euforia por políticos que não são identificados como bolsonaristas. Já basta os que viraram e estão virando as costas para Jair Bolsonaro. Nós sabemos quem é Pablo Marçal. Sabemos quem anda pendurado nos ombros de Pablo Marçal, não é? Sabemos que o garoto prodígio está, sim, trabalhando de forma equivocada ao se pendurar nos ombros de Marçal. Por quê? Porque vir com uma lorota que ele só ganha de Jair Bolsonaro é para dar risada. Não, porque nós sabemos que voto por voto, com Jair Bolsonaro não passa nem do primeiro turno. E com o próprio Flávio Bolsonaro está arriscado a não passar nem do primeiro turno, porque as pesquisas que estão saindo, todas, sem exceção, estão dando vitória para Flávio Bolsonaro se fosse hoje o pleito. Todos. Uns dizem que é no segundo turno, outros até dizem que pode levar no primeiro turno. Essa é a realidade. Mas em se tratando de picaretagem, Pablo Marçal eu acho que está no ranking, né? Agora, para completar, nesse mesmo dia em que foi publicada essa pesquisa, que saiu hoje, a da Genial Guest, por exemplo, que confirma o Flávio à frente do Inácio, o Supremo Tribunal, aquele ministro, né, resolveu pedir para a Polícia Federal investigar Flávio Bolsonaro por uma suposta difamação do presidente Inácio. Trata-se do mesmo indivíduo que durante a campanha de 2022 proibiu que o Inácio fosse chamado de presidiário ou corrupto, apesar dele ter sido condenado por 2 vezes por corrupção. Fato é que Jair Bolsonaro não estava errado quando, em setembro de 2024, alertou que aquele ministro do Supremo era um ditador que estava causando mais danos ao Brasil do que o próprio Inácio. E essa é uma realidade que não tem como fugir. Nós sabemos perfeitamente que desde o dia que Jair Bolsonaro saiu candidato à presidência, além daquela facada de um lobo solitário, ele sofreu perseguições praticamente diárias do Supremo. Diárias. Foram mais de 300 intervenções do tipo: dou 78 horas para explicação. Você tem que explicar em 24 horas. 72 horas para isso. Fora as determinações de investigação, de tentativa de pegar celular do próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Fora todas as acusações infundadas. Nós sabemos como foi. Tudo para que Jair Bolsonaro não pudesse fazer uma campanha política aberta com liberdade. Parece que agora estão começando a querer plantar a mesma semente de censura a Flávio Bolsonaro, que já foi chamado de miliciano. Por quem? Pelo Inácio. Mas nada aconteceu. Então é lamentável ouvirmos ou lermos notícias como estas, porque chega a embrulhar o estômago, né? E atualmente não se acha Sonrisal para comprar com tanta facilidade, né? Existem outros sais de frutas, né? Mas, enfim, esse é o tipo de início de ações
já planejando como atrapalhar o caminho de um candidato que vem despontando com muita naturalidade, que vem conquistando simpatia orgânica. O povo, por si só, já está desgostoso com o atual governo e está enxergando em Flávio Bolsonaro uma nova luz no fim do túnel. Essa é que é a verdade, né? Agora, como nada no Brasil funciona como deveria ser, o que parecia caminhar para um dos momentos mais tensos da política brasileira acabou se transformando em mais uma pizza. E dessa vez, uma pizza de tamanho extra, super large, como se diz. Um capítulo nefasto e institucional nos bastidores de Brasília. Por quê? A chamada CPI do crime organizado, que parecia avançar com um relatório contundente, apresentado aí pelo tal senador Alessandro Vieira, que também é uma figurinha carimbada anti-Bolsonaro, é bom que se lembre, né? Que estava propondo o indiciamento de figuras centrais do poder, como os ministros Moraes, Gilmar e Toffoli, além do procurador-geral Paulo Gonet, foi por água abaixo. Né? Porque, horas antes da leitura do relatório, um bloco construído pelo MDB, pelo PSDB e pelo Podemos e União Brasil promoveu a troca de integrantes na bancada, né? Retirando 2 senadores e adicionando no lugar outros 2 senadores, porém do PT. Esses 2 que foram retirados foram Sérgio Moro, que é do PL, e o Marcos Duval, que que é do Avante, lá do Espírito Santo. No lugar deles entrou Tereza Leitão, do PT, e Beto Faro, também do PT. Com isto, mudou-se, né, o placar daquela comissão. É bom lembrar que o PT não fazia parte da composição da comissão dessa CPI do crime organizado. Com essa manobra, a independência da CPI foi jogada no lixo. E a influência do executivo sobre o legislativo ficou mais claro que a luz do sol, já que houve também a interferência direta do Palácio do Planalto através do Davi Alcolumbre, que cumpriu seu papel de covarde com a vontade popular, ainda fazendo um discursinho barato dizendo que está todo mundo atacando as instituições de forma irresponsável e que não é assim que se faz a democracia no Brasil. É duro ouvir uma situação dessa, ler notícias como estas e não ficarmos aí enojados. É muito difícil. Mas há quem acredita realmente que essa CPI teria um resultado promissor. E mesmo que tivesse, não resultaria em solução alguma. Pois, como todos sabem, a CPI investiga, levanta informações e manda tudo, através de um relatório, para o Ministério Público. Para que o Ministério Público, através do seu chefe, que é o Paulo Gonet, referende ou não o relatório. E mesmo que o Paulo Gonet, que também, segundo o relatório, estaria sendo indiciado, mesmo que ele referendasse e mandasse para o Supremo, é o Supremo que ia decidir se iria, sim, investigar esses 3 ministros ou não. Alguém acha que isso ia dar certo? Claro que não. Claro que não. Tem quem está dizendo, mas a pressão aumentou. Agora eles estão num beco sem saída. Qual beco sem saída, eu digo? Qual? Tudo não passou de um jogo de cena. E como sempre digo aqui nesse canal, CPI ou CPMI nunca leva a nada aqui no Brasil. A menos que seja aberta pela esquerda, que sempre tem a maioria nos votos. Todas as CPI ou CPMI que surgiram depois que apareceu Jair Bolsonaro na política,
sempre tem a esquerda como maioria na hora dos votos. Então, para mim, é tempo perdido e dinheiro jogado fora. Prova disso que o tal Gilmar agora diz que vai abrir investigação contra o Alessandro Vieira e que ele pode se tornar inelegível. Não creio que isto vá adiante. Mas em se tratando de Supremo Tribunal Federal, nós sabemos quão vingativos eles são. E tudo pode acontecer. Mas nada vai mudar. E a prova disto é que já se discute no Congresso Nacional que Davi Alcolumbre não abrirá as portas para uma CPMI do Banco Master. Não deixará acontecer. E Hugo Mota, muito menos. Porque aí estaria tudo encerrado, deixando somente nas mãos de André Mendonça, com as informações que foram colhidas e que poderão ainda ser colhidas pela Polícia Federal, para decidir se tem uma atitude heróica de denunciar alguém ou não. Mas, infelizmente, pelo andar da carruagem, nós sabemos que o Supremo é uma confraria e que o André Mendonça, dentro daquele grupo que lá está, é muito pequeno para chamar para si a responsabilidade de encarar tamanha bronca. Então, é lamentável termos essa noção de que nada de bom acontece nesse Brasil. Muito pelo contrário. E, obviamente, o que mais importa daqui por diante é pensar numa forma de proteger a candidatura de Flávio Bolsonaro, que certamente vai disparar muito mais nas pesquisas. O atual mandatário não tendo como persegui-lo na corrida eleitoral, certamente irá preparar alguma pedra de tropeço no meio do caminho. Porque, como sempre nós dizemos, com dinheiro e com emendas parlamentares se consegue muitos milagres. Porque é assim que, infelizmente, funciona a nossa política. Ok, meus amigos? Então, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje, quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para conhecer o Terra Brasilis News. E vamos torcer para seguir adiante com esse canal, porque realmente a luta ainda é muito grande, está longe de acabar. Ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.